Bom dia, pessoal. Vamos começar a aula. Vou mostrar para vocês o planejamento da aula de hoje, né? Na aula de hoje a gente vai tratar basicamente de duas quantidades, né? A definição de energia potencial e depois a energia mecânica, né? Então a gente vai definir essas duas quantidades, né? A partir do que a gente viu na aula passada sobre propriedades do cálculo vetorial, né? Para campos conservativos. A gente vai analisar como é que fica a relação da variação da energia mecânica com o trabalho realizado pelas forças não conservativas num sistema, né? Em que condições a energia mecânica vai ser conservada e como é que a gente pode utilizar, então, a conservação da energia mecânica para descrever o movimento sem precisar fazer uso da segunda lei de Newton, né? Ou seja, que é vetorial, certo? Então, só para lembrar, na aula passada, a gente derivou uma propriedade do cálculo vetorial. A gente mostrou que o rotacional, né, do gradiente de uma função escalar sempre é zero. Né? E a gente sabe, por definição de força conservativa, né, forças conservativas todas têm rotacional nulo, né? O rotacional das forças conservativas é zero. Então, comparando aquela propriedade da aula passada, que é geral para qualquer função escalar φ, e o fato que as forças conservativas são irrotacionais, né, tem rotacional nulo, a gente pode mostrar, comparando essas duas expressões, que a força conservativa pode ser escrita como o gradiente de uma certa função escalar φ. Ou seja, a gente sempre pode escrever essa expressão aqui, esta relação aqui, para campos conservativos. Né? Eu sempre posso escrever campos conservativos, campos de força conservativos, em termos do gradiente de uma função escalar qualquer. Certo? Eu vou mostrar agora que a função que a gente vai escolher, né, para descrever a relação entre força e o gradiente eu vou escolher a função φ como sendo menos u, tá? Onde u é uma função das coordenadas, é uma função das variáveis espaciais e pode, no caso mais geral, pode também depender do tempo explicitamente, né? E a gente vai chamar de função energia potencial. Então eu vou escrever a relação entre força e o gradiente usando o gradiente da função menos u, onde u é a função energia potencial. Então eu vou escrever desta maneira aqui as forças conservativas, campos de força conservativa, né? São o negativo do gradiente da função energia potencial, que é uma função escalar das coordenadas e, eventualmente, também explicitamente do tempo. Eu posso mostrar que essa quantidade, essa função U, tem unidade de energia por análise dimensional, né? Então, essa expressão aqui conecta a força com uma derivada espacial da função U, né? Então, basicamente, a análise dimensional está aqui, né? No lado esquerdo, a gente tem força que tem unidades de massa, comprimento por tempo ao quadrado, né? Quilograma, metro por segundo ao quadrado. Massa, comprimento, tempo ao quadrado. Do lado direito, a derivada. Lembra que o gradiente é um vetor cujos componentes são derivadas espaciais em cada uma das coordenadas cartesianas. Né? Então, dá para ver daqui que o gradiente, né, componente a componente, tem o vetor nabla, perdão, tem componentes que têm dimensão de inverso de comprimento, ou seja, 1 sobre L, né? E a gente quer determinar quanto é que é a dimensão da função U. Está claro daqui, né? Se eu passar 1 sobre L lá para o lado da esquerda, né? Eu vou conseguir ver que a unidade, né, a dimensão da função U é massa, comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado, que é a dimensão de energia, né? Quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado no SI. Né? Então, realmente, a função energia potencial tem unidade de energia corretamente. Né? Agora eu vou analisar, dado uma força conservativa, um campo de força conservativo, que eu escrevo ele em termos negativa do gradiente da função energia potencial, eu vou ver as consequências quando o trabalho realizado pela essa força conservativa. Certo? Eu vou, então, escrever, lembrando, né, como é que a gente calcula trabalho realizado por uma força conservativa, ou por uma força qualquer, né, para ir de uma configuração 1 até a configuração 2, que eu estou chamando de W12, né. Então, é a integral de caminho, para ir do ponto 1 ao ponto 2, a configuração 1 à configuração 2, do produto escalar força escalar dr, onde a força aqui explicitamente é conservativa, e onde ela está escrita em termos do
negativa do gradiente do potencial, né? Então, eu consigo ver que o trabalho pode ser escrito em termos da energia potencial, desde que eu identifique o que é a quantidade gradiente de U escalar dr, né? Então, eu vou calcular aqui separado, vou olhar aqui que é o integrando, né? O gradiente de U, lembrando o gradiente em coordenadas cartesianas, né? É um vetor cujas componentes, né, são as derivadas parciais, né, da função escalar, que no caso é a energia potencial, né, em cada uma das coordenadas cartesianas, né, du dx, du dy, du dz. Esse é o vetor gradiente da função energia potencial. E lembrando que o vetor dr, né, em cartesianas, tem componentes dx, dy, dz, que são os elementos infinitesimais de deslocamento ou comprimento, né, na minha integral de caminho. Se eu calcular quanto é que é o produto escalar del U escalar dr, que aparece aqui na expressão do trabalho, na integral de linha, né? Produto escalar, se eu tenho os vetores nas suas componentes cartesianas, é só multiplicar componente e somar, né? Del U dx, dx, mais del U dy, dy, mais del U dz, dz. Com o dr, né? Está aqui explicitamente. Se eu tenho uma função, agora eu vou tentar reescrever essa expressão que eu obtive aqui aberta, né? Eu vou tentar escrever ela explicitamente em termos da diferencial total, né? Da função f, da função u, né? Então, só para lembrar um pouquinho de cálculo de várias variáveis, né? Se eu tenho uma função de várias variáveis, que no caso aqui é uma função das coordenadas, né? X, y, z, né? Eu posso definir lá no cálculo de várias variáveis o que a gente chama de diferencial total de uma função de várias variáveis, tá? Como é que eu calculo a diferencial total de uma função de várias variáveis? Eu denoto por df, né? Onde f é a função de várias variáveis. Basicamente, ela é definida como df dx dx mais df dy dy mais df dz dz. Isso é a diferencial total df de uma função de várias variáveis, né? Se vocês olharem o que a gente calculou como um produto escalar gradiente de u escalar dr, o que está escrito aqui é exatamente o que eu esperaria como sendo a diferencial total da função u, que é realmente uma função das coordenadas, né? Então, finalmente, a gente consegue entender que o gradiente de u escalar dr nada mais é que a diferencial t total da função energia potencial, né? Certo? E aí a gente consegue substituir essa diferencial total lá na integração para o trabalho, e eu posso mostrar então, nós podemos mostrar então que o trabalho para ir de uma configuração 1 até 2 sujeito a uma força conservativa, né, é o negativo da integral de du. A integral de du é u, né, calculado de 1 até 2, da configuração 1 até 2. Lembrando, substituindo o limite de integração, a gente então vai ter aqui dentro do colchete a diferença entre a energia potencial na configuração 2 menos a energia potencial na configuração u. Isso basicamente é a variação da energia potencial para ir do ponto 1 até o ponto 2, configuração 1 ou configuração 2. Né? Então, a gente consegue mostrar que o trabalho realizado por forças conservativas pode ser escrita como negativo da variação da energia potencial, ou seja, o 1 menos o 2, onde 1 e 2 são os pontos, né, ou as configurações que eu estou deslocando sobre um caminho, né, para ir de um ponto a outro. Se a única força atuando sobre a partícula, né, é uma força conservativa, né, a gente lembra também na aula passada que a gente mostrou que se a força é a força resultante, né, se essa força conservativa é a força resultante, né, a gente mostrou também que o trabalho realizado para ir de 1 até 2 estava relacionado com a variação da energia cinética da partícula, né, o ΔT, né. Então, aqui a gente consegue mostrar, se a força resultante for uma força conservativa, os trabalhos vão ser iguais, né? Ou seja, o ΔT vai ser igual ao negativo do ΔU, né? Escrevendo explicitamente, né? Em termos da energia cinética e da energia potencial, nas duas configurações, 1 e 2, eu consigo mostrar que se a força atuando sobre a partícula é uma força conservativa, T2 menos
menos T1, que é o ΔT, né, é igual a o 1 menos o 2, que é o negativo da variação da energia potencial. Se eu colocar, né, as energias associadas ao ponto 1 e as energias associadas ao ponto 2, que são a cinética e a potencial, né, eu consigo mostrar que eu tenho uma quantidade aqui que é conservada, que ela está sendo conservada, ou seja, que está se mantendo igual em qualquer uma das configurações que eu estou indo instante a instante, né? É a soma da energia cinética mais a energia potencial. Aqui eu mostrei para ir do ponto 1 ao ponto 2 sujeito a uma força conservativa. Eu vi que a soma, né, da energia cinética mais potencial no ponto 1 é igual à soma da energia cinética mais potencial igual no ponto 2. Né? Ou seja, eu estou conservando essa soma. Né? Essa soma, a soma da energia cinética mais a energia potencial, é o que a gente conhece, né, como sendo a função energia mecânica, né? Soma da energia cinética mais a energia potencial. Se eu estou com mais de uma força conservativa, eu tenho a soma das energias potenciais. Né? Então, se eu estou com forças atuando sobre o corpo e todas elas são conservativas, cada uma delas vai ter uma energia potencial associada, e aqui na expressão da energia mecânica, além da cinética, eu vou somar as energias potenciais associadas a todos os campos de forças conservativas que estão atuando sobre a partícula. Né? Certo? Se, no caso, eu tenho uma partícula e ela está sujeita a várias forças, onde algumas delas são conservativas e outras são não conservativas, né? A gente pode mostrar qual é, que é a relação do trabalho realizado pelas forças não conservativas e a energia potencial. Né? Por quê? Então, se eu tenho um conjunto de forças, né, algumas são conservativas e outras são não conservativas, se eu for calcular qual é, que é o trabalho total, né, realizado por todas as forças, lembrando que a força resultante é a soma dessas todas as forças, né, na aula passada a gente mostrou, então, que do teorema trabalho-energia cinética, o trabalho total, ou seja, o trabalho realizado pela força resultante, vai ser igual à variação da energia cinética da partícula. Né? Mas, aqui eu posso separar esse trabalho total como sendo devido às forças conservativas e às forças não conservativas. Então, estou separando os trabalhos realizados pelos dois campos de força, né? Pelas forças que dissipam a energia mecânica e aquelas que não dissipam, né? Que conservam energia mecânica. No caso do trabalho realizado pelas forças conservativas, nós acabamos de mostrar que esse trabalho está conectado com o negativo da variação da energia potencial. Então, usando o teorema trabalho-energia cinética e o fato que o trabalho realizado pelas forças conservativas está relacionado com a variação da energia potencial, na verdade negativo da variação da energia potencial, a gente consegue mostrar daqui, né, essas duas igualdades, né, a gente consegue mostrar então que o trabalho realizado pelas forças não conservativas no sistema, né, é igual a ΔT mais ΔU, né, ou seja, a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, que basicamente é a variação da energia mecânica. Então a gente consegue mostrar, finalmente, né, que se eu tenho campos conservativos dissipativos, o trabalho realizado pelos dissipativas, né, pelas forças dissipativas, né, que são as não conservativas, vai ser igual à variação da energia mecânica. O fato que eu tenho, então, forças conservativas, vai fazer que a energia mecânica varie, né, com o tempo, não é conservada, e a variação dela está conectada com o trabalho realizado por essas forças dissipativas. Né. Aqui eu vou fazer alguns exemplos, né, para a gente aplicar esses conceitos que acabamos de analisar. Aqui, então, eu vou calcular qual é que é o trabalho realizado pela força de atrito cinético, que é um exemplo típico de força dissipativa, que é não conservativa. Né? Ela é contrária ao movimento e dissipa energia cinética. Tá? Então, aqui é só estou mostrando a configuração do meu problema. Tem uma partícula, né? Na verdade, um objeto, né? Um corpo, né? Que está sobre um plano. Né? Esse corpo vai do ponto 1 até o ponto 2 sobre um caminho C. Estou colocando aqui a direção e o caminho. Né? Então, ela está sobre o plano aqui, fazendo um caminho, indo de 1 até 2. O tamanho, o comprimento do deslocamento dela aqui, né? O comprimento, na verdade, do caminho
é tamanho L, maiúsculo, a massa da partícula é massa M. E aqui eu estou fazendo o diagrama de força, né, atuando sobre a partícula nesse instante 1 aqui, tá? Eu estou mostrando explicitamente o vetor velocidade, a força normal, claro que eu tenho a força peso perpendicular à força normal, perdão, antissimétrica, né? Antissimétrica à força normal, perpendicular ao plano aqui, claro, né? E explicitamente a força de atrito cinético, né? Lembrando que a força de atrito cinético é sempre contrária à direção de movimento, ou seja, contrária ao vetor velocidade, tá? Lembrando que o módulo da força de atrito cinética, atrito cinético, né? É o coeficiente de atrito cinético, μc, né, multiplicado pela normal. Esse é o módulo da força de atrito cinética e a direção e sentido da força de atrito cinético é contrária à direção da velocidade ou à direção do movimento, né? Então aqui eu escrevo completamente o vetor força de atrito cinética. Tem módulo μcm e tem direção em sentido contrário ao versor velocidade, onde o V-chapéu é o vetor unitário na direção da velocidade, não, ou seja, na direção do movimento, certo? Para eu calcular qual é que é o trabalho realizado pela força de atrito cinético, eu vou precisar calcular quanto é que é o produto escalar força de atrito cinético escalar dr, né, o elemento infinitesimal de deslocamento. Para fazer isso, eu vou lembrar que o vetor dr, né, é paralelo com o vetor com o versor velocidade. Lembrando que v é dr dt, né? Então velocidade e dr dt, ou dr, na verdade, são vetores paralelos, né? Aqui eu vou calcular explicitamente quanto é que é o produto escalar v chapéu dr, porque a gente vai precisar aqui para calcular, né, esse produto escalar. Então, v chapéu escalar dr, por definição de produto escalar, né, é o módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo entre esses dois vetores, lembrando que esses dois vetores, dr e v chapéu, são vetores paralelos, né? O módulo do versor v chapéu é módulo 1, ali é o vetor unitário. O módulo do vetor dr eu estou chamando de dr. E o cosseno do ângulo é o cosseno de 0 graus, eles são paralelos, né? São vetores paralelos, que é cosseno de 0, que é 1, né? Então eu sei explicitamente que o produto escalar v chapéu escalar dr é dr escalar, né? E aí sim eu consigo calcular quanto é que é o produto escalar força de atrito cinético dr. É essa expressão escalar dr, onde eu vou fazer o produto escalar v chapéu dr, que eu mostrei para vocês que é justamente só dr, né? Então aqui eu já escrevi explicitamente quem é o produto escalar da força de atrito cinético com o vetor dr. É μ menos μc normal vezes dr, que é o elemento de integração aqui na integral de caminho, certo? E aí eu posso calcular, então, o trabalho realizado pela força de atrito cinético para ir de ponto 1 até o ponto 2, né? W12, um caminho C, cujo comprimento é L, então é a integral de caminho, menos μcn dr. Lembrando que menos μcn são constantes, né? E eu vou integrar, então, sobre o caminho C, o dr. Ou seja, basicamente é o tamanho aqui do caminho, né? O tamanho da curva, né? Para ir do ponto 1 até o ponto 2 sobre o caminho C. Que o tamanho a gente já sabe, é o tamanho L, né? Então, o resultado da integral de caminho dá justamente L, certo? Então, a gente consegue calcular quanto é que é o trabalho realizado pela força de atrito cinético. É um trabalho negativo, a gente mostrou qual é que é o significado do trabalho ser negativo, né? O trabalho realizado é contrário, né? É contrário à direção do campo de força, no caso aqui é a força de atrito cinético, né? A gente está andando em sentido contrário à força de atrito, porque a força de atrito é contrária ao movimento, né? Isso vai nos dar, então, o valor negativo para o trabalho. Então, a gente está se deslocando contrário a esta força que a gente está calculando o trabalho. Aqui é o cálculo explícito do trabalho, né? Agora eu vou fazer um outro exemplo onde a gente vai utilizar a conservação da energia mecânica para obter quantidades de interesse, né? Então aqui eu tenho uma massa de 2 kg, né, que está conectada com uma mola,
A constante da mola, ou a constante de rigidez da mola, é 2 kN por metro, ou seja, 2.000 Newton por metro. E o comprimento em equilíbrio da mola, né, é 40 centímetros. Tá? São as informações básicas do que a gente tem. O que é que eu tenho aqui? Né? Eu tenho uma mola, na posição de equilíbrio ela tem tamanho L, que é o 40 centímetros, né? Ela está conectada, essa mola, com uma massa de 2 quilos, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou partir do ponto de equilíbrio e esticar essa mola junto com o corpo até o ponto A, que fica a uma distância 10 centímetros acima do ponto de equilíbrio, certo? Então, eu estou esticando a mola a partir do ponto de equilíbrio, né? Que eu estou chamando de ponto A, e vou lançar, né, deixar a partir do repouso esse corpo se movimentar. Né? Ele vai ter um movimento oscilatório, né? E eu quero calcular quanto é que é a velocidade da massa, né, quando ela passa de volta, né, no ponto de equilíbrio anterior. Então, essa é a configuração que eu estou tentando calcular. Tenho um ponto de equilíbrio, estico a mola, solto do repouso, e quero calcular quanto é que é a velocidade da partícula quando ela passa pela posição de equilíbrio anterior, que é uma distância L a partir da superfície. Aqui estou mostrando meu sistema de coordenadas, né? A y igual a zero corresponde ao solo, né? E K é a constante de rigidez da mola. Então, eu quero calcular quanto é que é a velocidade neste ponto aqui, quando eu volto à antiga posição de equilíbrio. Dá para ver que aqui, nesse caso, a gente pode usar a conservação da energia mecânica, porque as duas forças, né, os dois campos de força que estão envolvidos aqui, né, que é o campo gravitacional e a força da mola, que é a lei de Hooke, que é uma força tipo central, então ela é força conservativa, os dois campos de força aqui são conservativos. Né? Isso significa que se esses dois campos de força são conservativos, a energia mecânica do sistema massa-mola no campo gravitacional uniforme vai ser conservada. Né? E eu posso usar o fato que a energia mecânica vai ser conservada para obter a velocidade. Né? Então, lembrando que aqui eu vou ter duas energias potenciais, como eu tenho dois campos de força conservativos, eu vou ter duas energias potenciais. A energia potencial gravitacional, que é massa vezes a gravidade vezes a altura y a partir do solo, né? Que é y igual a zero. E a energia potencial elástica, que é 1 meio de kx quadrado, onde x quadrado é a distância, né? X é a distância da partícula até o ponto onde a mola estava no ponto de equilíbrio, né? Então, x é a distância do corpo até a distância o ponto onde a partícula estava em equilíbrio, né? Equilíbrio, no caso, vertical. Né? Então, eu vou calcular a energia mecânica nos dois pontos, né? No ponto A e no ponto B, sendo que no ponto B eu vou obter informação da velocidade, né? Então, a energia mecânica no ponto A, tá? São a soma das duas energias potenciais, gravitacional e elástica, no ponto A, mais a energia cinética no ponto A. Como a gente está lançando, né? Deixando a partícula ou o corpo começa o movimento em repouso, né? Lançado em repouso, com velocidade nula, né? Eu não tenho energia cinética no ponto A, só tenho as potenciais, né? A gravitacional, a energia potencial gravitacional no ponto A é mg e a altura correspondente é a soma do L mais o H, né? A L é o tamanho onde a partícula estava em equilíbrio e o H é onde eu estiquei a mola, né? Então L mais H é a altura total do solo até o ponto A. A energia potencial elástica, então, é 1 meio de K vezes a distância do equilíbrio até onde a partícula está. Tá? Então, a partícula, a partir do indeformado, a partir do equilíbrio, está esticada a uma distância h. Então, aqui o x é igual a h ao quadrado. No ponto B, eu vou somar, então, a energia cinética no ponto B, que é diferente de zero, né? A partícula está se movimentando ali. E as energias potenciais, né? A energia potencial gravitacional existe, né? A distância aqui é a distância L, né? A partir do solo, né? Então, a energia cinética é 1 meio de m vezes a velocidade no ponto B ao quadrado. A energia potencial é mgl, né?
essa distância aqui é L. E a energia potencial elástica no ponto B é zero, porque ali é ponto de equilíbrio, né? Então a distância x é zero. Estou passando pelo ponto de equilíbrio anterior, né? Onde a mola está no equilíbrio, né? O sistema massa mola está no equilíbrio, então a energia potencial é nula. A energia potencial elástica é nula ali, certo? Bom, se a gente pode também calcular quanto é que é a variação então, da energia mecânica entre os pontos A e B, ou seja, a energia mecânica no ponto B menos a energia mecânica no ponto A. A gente sabe que para forças conservativas, né, a variação da energia mecânica é zero, ou seja, a energia mecânica é uma quantidade conservada, então ela não varia, né? E vamos então calcular quanto é que essa diferença é igual a zero, né? Se eu fizer EB menos EA, é essa expressão menos dessa, né? A gente vai ver o que, que sobra aqui, né? Então, EB menos EA, se mantém aqui a expressão da energia cinética no ponto B. MGL menos MGL mais MGH, resta apenas menos MGH, né? Quando eu subtraio isto de isto, né? E, finalmente, o negativo da energia potencial elástica no ponto A, né? Então, aqui eu estou calculando esta expressão menos esta, né? Igual a zero, que é a variação da energia mecânica sendo igual a zero. Daqui, eu já posso isolar a velocidade ao quadrado, né? Então, eu posso multiplicar ambos os lados dessa equação aqui. Primeiro, eu multiplico por 2 e depois divido tudo pela massa. Quando eu faço isso, eu vejo que a velocidade ao quadrado no ponto B, né, é 2gh mais k sobre m h ao quadrado. Se eu calcular o módulo da velocidade, né, ou seja, tirar a raiz quadrada, ambos os lados, eu posso mostrar então que a velocidade, o módulo da velocidade no ponto B, né, é a raiz quadrada de 2gh mais k sobre m ao quadrado. E aqui, claro, agora a gente pode calcular numericamente o valor da velocidade, porque a gente sabe a altura h, né, quanto a gente esticou, que é os 10 centímetros, né, e as constantes, né, o cada mola, a massa da partícula e o g. Então aqui eu tenho 2gh, que é 2,9,8. O h é 10 centímetros, ou seja, 0,1 metro, né, mais k sobre m, a constante de rigidez da mola é 2.000 newton por metro, né, ou seja, 2,10 na 3 newton por metro, dividido por 2 quilos, h ao quadrado, 0,1 metros ao quadrado. Calculamos numericamente, isso dá da ordem de 3,46 metros por segundo. Então, a gente obtém o valor da velocidade usando o fato que a variação da energia mecânica é zero, ou seja, que a energia mecânica é conservada, porque eu tenho um sistema conservativo escrevendo corretamente as expressões da energia mecânica nos dois pontos de interesse, nas duas configurações de interesse. Aqui eu vou calcular, nesse meu terceiro exemplo, eu vou calcular então quanto é que é a energia potencial gravitacional, né, se eu estou num campo uniforme, né, gravitacional, que é o que a gente tem nas proximidades da superfície da Terra. Né? Então eu vou calcular explicitamente por que é MGH, né? Por que a gente sempre escreve como sendo MGH a energia potencial gravitacional nas proximidades da superfície terrestre, e a gente vai discutir um pouquinho como é que a gente define univocamente, né, explicitamente a energia potencial a uma determinada altura, né, a partir do solo. Então, eu vou fazer o cálculo completo. Né? Então, o que eu tenho aqui é o campo gravitacional uniforme, né, então, cujo módulo a gente conhece, né, o módulo do campo gravitacional, da força gravitacional, né, é m vezes g, e na minha representação aqui eu estou usando os eixos coordenados, né, a direção j chapéu é a direção do y positivo, né? Então, eu estou colocando meus eixos coordenados. Então, aqui a força gravitacional tem módulo mg e aponta em sentido contrário ao versor j chapéu. Para cima aqui é o sentido positivo do y, ou seja, a direção do j chapéu. A força gravitacional é contrária, né? Certo? Eu vou localizar dois pontos aqui no espaço, né? Onde aqui está o campo gravitacional, né? Eu vou selecionar dois pontos do espaço, ou seja, duas alturas, tá? Dois y, tá? Um y de referência, eu vou chamar de yr, e um y qualquer, uma altura qualquer. Então, eu preciso
uma altura de referência e uma altura qualquer y, tá? E eu vou calcular, então, o trabalho e tentar relacionar o trabalho com a variação da energia potencial, como a gente já mostrou, né? O trabalho realizado com uma força conservativa é igual ao negativo da variação da energia potencial. Eu vou usar este fato para obter a energia potencial. Então, para calcular o trabalho, eu preciso calcular o produto escalar força gravitacional escalar dr, né? Então, eu vou calcular quanto é que é o vetor dr. Aqui é movimento num plano, né? Então, o vetor dr só tem duas componentes cartesianas, né? dx, dy. O vetor força gravitacional já mostramos, né? Isso aponta na direção j chapéu, né? Menos j chapéu. Aí é fácil calcular, como ambos os vetores, o f e o dr, estão escritos nas suas componentes cartesianas, a gente pode calcular explicitamente o produto escalar em termos das componentes, né? No caso aqui, só sobrevive as componentes y, né? dy multiplicado por menos mg, que são o produto das componentes y de fg e dr, né? Então, o produto escalar fdr para o campo gravitacional uniforme terrestre, né, é menos mg dy, certo? Dado o produto escalar, eu vou poder calcular a integral de caminho, né, para o trabalho. Então, o trabalho realizado pelo campo conservativo, que é o campo gravitacional terrestre uniforme, né, para ir do ponto de referência yr até qualquer ponto ou qualquer altura y posterior, né, é a integral de caminho, né, da fdr, produto escalar fdr, do ponto de referência até uma altura qualquer, né? Isso a gente mostrou que é igual à variação da energia potencial associada, que é a energia potencial gravitacional, né? Porque o campo conservativo é o gravitacional. Lembrando que a negativo da variação da energia potencial gravitacional é a energia potencial no ponto 1, que é o ponto de referência yr, menos a energia potencial no ponto 2, que é a altura qualquer y, né? Lembrando que a gente acabou de mostrar que o integrando aqui fdr é menos mg dy, né? Isso é igual, então, a esta variação, né, da energia potencial. A energia potencial no yr menos a energia potencial gravitacional no ponto y, né? Como o mg é uma constante, na verdade, menos mg é uma constante, então o cálculo aqui da integração é a integral de dy calculada de yr até y, né? Então, a gente consegue calcular que o trabalho para ir do ponto de referência até um ponto qualquer y é menos mg, y menos yr, igual a energia potencial gravitacional no ponto de referência menos a energia potencial em qualquer altura. Então, aqui a gente consegue finalmente obter quanto é que é a expressão na energia potencial gravitacional para uma altura qualquer, tá? Para uma posição y qualquer. Como é que ela está definida aqui, né? Como é que ela está escrita a partir da expressão do trabalho, né? Vocês conseguem ver que a energia potencial gravitacional, numa altura qualquer, ela só vai ser definida se eu disser quanto é que é o ponto de referência, ou a altura de referência yr, que aparece aqui, né? O que eu fiz aqui? Eu só isolei, né? Claro, esta expressão aqui, essa quantidade, que é o de y em termos do resto, né? Então, eu preciso saber quem é a posição de referência, isso é uma quantidade que eu tenho que definir, e a outra quantidade que eu tenho que definir, além do ponto de referência, é quanto é que vale a energia potencial gravitacional neste ponto de referência. A energia potencial numa altura qualquer só vai ser definida, né, se a gente definir, né, quem é o ponto de referência e qual é que é o valor do potencial neste ponto de referência. Claro, as escolhas são arbitrárias. Em geral, a escolha comum, né, é que o ponto de referência, o yr, corresponde à origem do sistema de coordenadas, que no nosso caso aqui seria o solo, né, que eu estou medindo as alturas a partir do solo. Então, em geral, uma escolha possível é o ponto de referência sendo no solo ou na origem do sistema de coordenadas, e a gente ainda postula, né, que o valor da energia potencial gravitacional neste ponto de referência é zero. Se essas duas coisas são definidas, aí sim eu consigo escrever explicitamente quanto é que é a energia potencial gravitacional para qualquer altura y, né?
Se eu faço essa escolha, né, coloco o ponto de referência no solo e digo e defino que a energia potencial nesse ponto de referência é zero, aí sim a gente obtém a expressão conhecida MGH ou MGY, né, onde Y é a medida das alturas a partir do solo. Se eu escolhesse outro ponto de referência e outro valor para a energia potencial no ponto de referência, a expressão seria diferente. Lembrando que a variação da energia potencial, né, o ΔU, é independente da escolha do ponto de referência e do valor do potencial neste ponto de referência. Porque quando eu faço o ΔU, né, as constantes vão ser canceladas, né, que é o MGYR e o valor de U calculado em YR. Essas constantes são canceladas nas variações de U, né? Mas o valor de U especificamente para uma determinada configuração vai depender de dois parâmetros, né, de duas informações, o ponto de referência e o valor do potencial neste ponto de referência, certo? Aqui mais um exemplo de dinâmica, né? Aqui eu tenho um plano inclinado, aqui eu vou considerar a força de atrito cinético, no caso completo, né? Então, eu vou lançar da origem, que aqui eu estou representando a origem do meu sistema de coordenadas no início do plano inclinado. Eu vou largar a partir do repouso o bloco, né, a partir da origem, com velocidade nula. Ela vai se deslocar sobre esse plano inclinado acelerado, né? O tamanho aqui do deslocamento é tamanho D, então o tamanho do plano inclinado onde eu vou realizar o deslocamento é D. O ângulo, né, do plano inclinado aqui com a horizontal é θ, a altura em que o bloquinho vai ser largado, né, a partir do solo é a altura h, né? Lembrando que na geometria aqui desse triângulo retângulo, né, eu consigo escrever o seno desse ângulo, que está relacionado com o cateto oposto a esse triângulo aqui, esse triângulo retângulo, né? Lembrando que na trigonometria o seno de θ, né, seno do ângulo θ, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, onde a hipotenusa é D, né? E a altura aqui, o cateto oposto tem tamanho H. Então é só para ficar essa informação da trigonometria. Aqui eu tenho o diagrama de forças, né? Eu tenho três forças atuando: a força gravitacional, uniforme, a força normal, né? Que é uma força de contato, né? E a força de atrito, que é uma força não conservativa, de atrito cinético, né? É uma força não conservativa. Eu quero calcular, então, quanto é que é a velocidade, né, do bloquinho quando ele chega aqui no final do plano inclinado. Então, quanto é que é a velocidade no final do deslocamento, quando ela se deslocou a partir da origem, a partir do repouso, uma distância d, sujeita à força de atrito cinético. Né? Aqui a gente tem não só campos conservativos, a gente tem três forças. Né? A gente tem o campo gravitacional, que é uma força conservativa, né, que é um campo de força conservativa. A gente tem a força de atrito cinético, que é uma força não conservativa, ela dissipa energia mecânica, como a gente já viu anteriormente, né? E a gente tem uma força, que é a força normal, que é uma força de vínculo, tá? Aqui eu só vou fazer a nota que forças de vínculo, né, elas são sempre perpendiculares à direção de movimento, e se elas são sempre perpendiculares à direção de movimento, o produto escalar força de vínculo escalar dr, lembrando que dr é um vetor paralelo à direção de movimento, porque ele é um vetor paralelo ao vetor velocidade, né? Esse produto escalar vai ser sempre zero, né? Porque se eu tenho dois vetores perpendiculares, o produto escalar sempre vai dar zero, né? Então, todas as forças de vínculo, né, que são perpendiculares ao movimento, não realizam trabalho, porque o FDR é zero, então automaticamente a integral de caminho é nula para as forças de vínculo. Né? Então, vamos ter que lembrar que, apesar de eu ter a força normal aparecendo, eu tenho que identificar que ela é uma força de vínculo perpendicular ao movimento e ela não contribui para o trabalho. Né? O trabalho realizado pela força normal é zero. Só duas forças aqui, então, realizam o trabalho, né? A conservativa, gravitacional, e a não conservativa, que é o atrito cinético. Agora há pouco a gente mostrou que se eu tenho campos conservativos, campos de forças conservativos e não conservativos, né? Forças conservativas e forças não conservativas, a gente mostrou que o trabalho realizado pelas forças não conservativas, no caso que é o trabalho realizado pela força de atrito cinético, né, é igual à variação da energia mecânica.
A energia mecânica vai variar, ela não vai ficar constante devido que eu tenho uma força dissipativa aqui no meu problema. Mas a gente sabe que o trabalho realizado pela essa força dissipativa, né, a não conservativa, é igual à variação da energia mecânica. Eu vou usar esta expressão aqui, né, a relação entre o trabalho realizado pela força dissipativa e a variação da energia mecânica para obter a velocidade da partícula, né, do bloco, aqui no final. Então, trabalho realizado pela força dissipativa, a força de atrito cinético. Acabamos num exercício anterior, no primeiro exercício numérico, né? Eu mostrei que o trabalho realizado pela força dissipativa, se o meu tamanho do meu caminho, né, o deslocamento, o tamanho do meu caminho para ir do ponto 1 ao ponto 2 é D, né, a gente mostrou que o trabalho realizado pela força de atrito cinético é menos μc vezes a normal, vezes o tamanho do caminho, que no caso é o deslocamento D, né, o caminho de tamanho D sobre o plano inclinado. Esse é o tamanho L, né, para ir do ponto 1 até o ponto 2. Igual a variação da energia mecânica. A variação da energia mecânica é a variação da energia potencial, que é gravitacional, mais a variação da energia cinética. A variação da energia potencial gravitacional é a energia potencial gravitacional final menos a inicial, né? A final é, lembrando que a altura final é zero, a gente está no solo, né? Aqui no finalzinho do plano inclinado. Então vai ser mg0, altura zero, a energia potencial inicial. Menos a energia potencial, perdão, a energia potencial final é mg0, né? A energia potencial inicial é mg, a altura inicial, que é o h. Então, aqui é a expressão da variação da energia potencial inicial, final menos inicial. E na energia cinética, a variação da energia cinética é a final, né? Que é onde ela tem velocidade vd, né? Menos a inicial, que é a velocidade nula. Então, aqui a ΔT basicamente é um meio massa vezes a velocidade no ponto depois do deslocamento d ao quadrado, né? Lembrando que eu posso, como eu mostrei aqui, do triângulo retângulo, né? Eu posso escrever as alturas Hs a partir de d seno θ, ou seja, a partir do ângulo do plano inclinado, né? A partir da horizontal. Então, lembrando que o H pode ser escrito como d seno θ, né? E também a força normal, né? Por equilíbrio na direção y, né? O módulo da força normal é igual à projeção da força gravitacional na direção y aqui, né? Certo? Ou seja, na direção perpendicular ao movimento, né? Está associado essa projeção aqui ao cateto adjacente ao ângulo θ, ou seja, está associado ao cosseno desse ângulo, né? Então a gente mostra sempre que dá equilíbrio, né? Da condição de equilíbrio, né? Na direção y, a normal, o módulo da força normal, vale mg cosseno θ. É só para escrever tanto a normal, né, o módulo da força normal, quanto a altura h, ambos em termos do seno e cosseno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Tá? Mas, a princípio, a expressão que a gente vai obter para a velocidade parte da relação do trabalho realizado pela força de atrito cinético com a variação da energia mecânica. Né? Então, aqui, esta expressão aqui de cima, substituímos M e H em termos do ângulo, né? Eu vou obter, então, essa expressão, né? Onde eu já isolei o termo onde eu tenho a velocidade, né? Então, 1 meio massa, velocidade no ponto D ao quadrado, é igual a mgh, né? Eu passei para o lado esquerdo, né? O mgh, escrevendo h em termos do ângulo, menos mc normal, a normal escrita em termos do ângulo, vezes d. Multiplicamos ambos os lados da expressão por 2 sobre m, né? A gente, então, isola o vd ao quadrado. O vd ao quadrado está escrito em termos do ângulo, do campo gravitacional, do deslocamento d e do coeficiente de atrito cinético. Tiramos a raiz quadrada e aí a gente tem a expressão teórica, né? Usando a relação entre trabalho realizado pela força de atrito cinético e a variação da energia mecânica, no caso do sistema, né? A gente consegue obter, então, a velocidade escrita em termos do ângulo de inclinação do plano inclinado, do coeficiente de atrito cinético e o deslocamento realizado, né? O tamanho do deslocamento realizado em cima do plano inclinado. Né? Se eu tenho essas três informações, né? O coeficiente de atrito, o ângulo de inclinação e o deslocamento, como se deslocou, eu vou obter a velocidade correspondente a esse deslocamento
D em cima do plano inclinado. Muito bem. Aqui eu vou, outro exemplo, né, eu vou usar para a gente aprender como é que é o cálculo, a partir do campo de força, como é que é o cálculo a energia potencial correspondente, né? A gente já fez isso explicitamente para o campo gravitacional, mas aqui eu vou fazer para um campo 3D, né, onde o campo de força depende das três coordenadas cartesianas, né? X, Y e Z, né? Certo? Então aqui eu tenho um campo de força, que eu já sei que é conservativo, né? Mas a gente pode testar também, né? Depois eu vou comentar qual é que é a cara desse campo conservativo, né? Mas aqui está a expressão cartesiana desse campo de força, né? As componentes x, y e z desse campo dependem das coordenadas na forma menos 2x, componente x, menos 2y, componente y, e menos 2z, a componente z desse campo de força conservativo. A gente pode até mostrar de várias maneiras que esse campo conservativo, o mais simples é mostrar que o rotacional, né, desse campo de força aqui é nulo. Porque os campos de forças conservativos são irrotacionais. Né? Como é que eu vou calcular a energia potencial associada a esse campo de força conservativo que tem esta cara em termos das componentes cartesianas dele? Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar quem são as componentes do campo de força em cada direção cartesiana, f de x, f de y e f de z. Né? A componente x é 2x, a componente y é 2y e a componente z é menos 2z. Certo? Como é que eu vou obter a energia potencial, né, associada com esse campo de força? Para obter a energia potencial, a gente vai lembrar que os campos de força conservativo, o campo F, né, é escrito como sendo negativo do gradiente na energia potencial, da função energia potencial. Tá? Isso é uma equação vetorial, né, que eu estou escrevendo ela explicitamente aqui. Né? Então, no lado esquerdo, a gente tem a força, escrita em termos das suas componentes cartesianas, e no lado direito, a gente tem o negativo do gradiente do potencial. Aqui eu estou escrevendo o vetor gradiente, né, cujas componentes cartesianas são as derivadas da U relativa a cada uma das componentes das coordenadas espaciais. Como é uma equação vetorial, a gente iguala as componentes, né? Componente x com componente x, y com y, z com z. Então a gente vai obter essa equação aqui quando eu igualo as componentes, né? A força componente x é igual ao negativo da derivada de U relativa a x, a componente y da força é negativo da derivada de U relativa a y, e a componente z da força é igual ao negativo da derivada de U relativo a z, comparando com componente a componente. Então, tem três equações, né? Três equações que relacionam as derivadas da energia, da função energia potencial, relativo a cada uma das coordenadas espaciais, e a gente sabe quanto é que valem essas derivadas. Se eu sei os valores das derivadas, né, eu vou tentar calcular quanto é que é a função u que me dá essa derivada. Né? Então, eu sei que a derivada de u relativo a x, perdão, eu sei que a derivada de u relativo a x um momento. Tá me ouvindo, Gabriel? Eu vou tentar, não estou conseguindo retornar a transparência.
Não estou conseguindo voltar a transparência. Voltei, tá me ouvindo, Gabriel? Ok? Sim, eu estou ouvindo. Oi? Estou ouvindo. Tá ok. Acho que eu vou conseguir voltar aqui. Então, continuando, né? Estava comentando aqui, no nosso caso, a gente estava analisando aquele exercício onde a gente estava tentando calcular, então, a energia potencial, né, a partir da expressão do campo de força, né? Aqui. Então, a gente tinha a relação entre as componentes da força com a, a variação da energia potencial, a derivada da função energia potencial, né? Então, nós tínhamos deu a derivada de u relativo a x valendo 2x, a gente consegue ver daqui claramente, né? du dx é 2x. Integrando ambos os lados, né? Fazendo a integração do du dx, né? A gente tem u, vale então a integral em x de 2x, que dá, lembrando que a integral de x é x ao quadrado sobre 2, então eu vou ter x ao quadrado, então u pode ser escrito como x ao quadrado, mais uma função qualquer das coordenadas x e y, né? Quando eu derivo em x, eu vou obter exatamente a du dx igual a 2x, né? Certo? A mesma coisa para a derivada de y, de u relativo a y, né? Ela vale 2y,
integro ambos os lados, e então obtenho que U é a integral de 2y dy, que vale y ao quadrado, né? Então, também a função energia potencial pode ser escrita como y ao quadrado, mais uma função qualquer de x e z. E, finalmente, a derivada de U relativo a z é 2z, né? Integrando ambos os lados em z, eu consigo mostrar que a função energia potencial pode ser escrita também como z ao quadrado, mais uma função qualquer de x e y, né? Então, somando essas três informações, né, U de x é x quadrado, U de y é y quadrado e U de z é z quadrado, a gente consegue mostrar que a função energia potencial associada a esse campo de força, cujas componentes cartesianas a gente conhece, né, x quadrado mais y2 mais z2 mais uma constante de integração, vai ser a expressão da energia potencial associada àquele campo de força conservativo. A gente sabe que ele é um campo de força conservativo porque a gente consegue ver que aquele campo de força pode ser escrito como uma constante, que é menos 2, né, vezes o vetor posição, né, o vetor R. Ou seja, é uma força radial. Então, se é uma força radial, é uma força central, né, é uma força de tipo central, que é a direção da força radial. A gente mostrou que todas as forças centrais são conservativas. Então, esse campo de força aqui realmente é um campo de força conservativo. E agora, finalmente, eu vou determinar quais são as condições, né, para a conservação da energia mecânica, né? Lembrando que aqui eu vou fazer o caso geral, onde eu estou considerando o campo conservativo, onde a força conservativa está relacionada com o negativo do gradiente da energia potencial. Eu vou analisar o caso geral, né, onde a energia potencial, além de depender das coordenadas, pode depender especificamente do tempo, né? Então, aqui eu vou considerar o caso mais geral possível, onde U é uma função das coordenadas e explicitamente do tempo. E aí eu vou ver em que condições a energia mecânica vai ser conservada, né? Então, eu vou calcular a derivada temporal, né, a taxa de variação temporal da energia mecânica, e vou mostrar em que condições a energia vai ser conservada em termos do comportamento da energia potencial. Lembrando, então, que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais potencial. Eu vou calcular, então, qual é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica, né, dt, certo? A taxa de variação temporal da energia mecânica, então, é a taxa de variação temporal da soma cinética mais potencial. Ou seja, para eu calcular a taxa de variação temporal da energia mecânica, eu preciso calcular, então, a taxa de variação temporal da energia cinética e a taxa de variação temporal da energia potencial, U, né? Vamos primeiro calcular a taxa de variação temporal da energia cinética, o dT, né? Basicamente, então, é a derivada temporal da expressão da energia cinética, 1 meio de mv quadrado, né? Lembrando que v quadrado é v escalar v, né? V escalar v. Quando eu derivo v escalar v, né, eu vou obter duas vezes vv ponto, tá? Então, quando eu tenho duas vezes vv ponto, eu cancelo o 2 que tem aqui na frente da massa, né? Continua a massa, obviamente. E a derivada de v quadrado vai restar aqui, então, duas vezes v dv dt, certo? Aqui, lembrando que eu posso passar a massa junto com a velocidade que está aqui na derivada, né? Junto com a velocidade, para lembrar que v é momento, né? Então, eu posso mostrar que a taxa de variação temporal da energia cinética pode ser escrita como um produto escalar velocidade escalar derivada do momento, né? Derivada do momento linear. Lembrando que da segunda lei, a derivada do momento linear é a força, né? Então, eu posso escrever explicitamente que a taxa de variação temporal da energia cinética é o produto escalar força escalar velocidade, ou dRdt, né? Então, já está calculado aqui explicitamente quanto é que é a taxa de variação temporal da energia cinética. Força escalar dRdt. Agora, vamos calcular quanto é que é a taxa de variação temporal da energia potencial, U, né? Certo? Explicitamente. Então, lembrando que a função energia potencial, nesse caso geral que a gente está analisando aqui, né, é uma função das coordenadas x, y, z e explicitamente do tempo, o caso mais geral possível, onde a energia potencial também pode depender explicitamente do tempo, além das coordenadas. É uma função de várias variáveis, então calcular a derivada total
ordinária no tempo, du dt, lembrando que as coordenadas x, y e z, elas dependem, né, implicitamente do tempo. Então, calcular du dt é calcular du dx dx dt, mais du dy dy dt, mais du dz dz dt, regra da cadeia, né, porque u depende de x, mas de x depende de t, né, então tem que fazer a regra da cadeia para o cálculo das derivadas em cada direção, né, temporais, né. E, finalmente, no caso da derivada no tempo, eu tenho du dt, dt, dt. Então, o que eu consigo mostrar é essa expressão para a derivada temporal total, né, a taxa de variação temporal da energia potencial U, se ela depender das coordenadas e explicitamente do tempo, certo? É essa expressão que está aqui. Eu vou identificar quem é essa expressão que eu obtive como uma derivada temporal da energia potencial. Para isso, eu vou lembrar quanto é que é o gradiente da função energia potencial. O gradiente da energia potencial é esse vetor, né, cujas componentes são as derivadas da energia potencial em cada uma das direções espaciais. Esse é o gradiente de U. Né? Quem é o vetor velocidade? Né? Quem é o vetor dr/dt? Né? É este vetor, onde as componentes cartesianas são as componentes da velocidade em cada direção. Escrito em termos das derivadas das coordenadas, isso é um vetor cujas componentes são dx dt, dy dt, dz dt, que são as velocidades, né, componentes das velocidades em cada uma das direções cartesianas. Então, eu tenho o gradiente de U explicitamente, eu tenho quanto é que vale o vetor dr dt explicitamente. Se eu fizer o produto escalar, né, gradiente de U com dr, certo? Este cara escalar com este, a gente vê que esses três primeiros termos que estão aqui, ó, no cálculo da derivada temporal da energia potencial U, né, esses três primeiros termos, nada mais é, né, que o produto escalar gradiente de U escalar dr/dt. Se eu fizer produto escalar, eu vou multiplicar componente a componente, né, esta com esta, mais esta com esta, mais esta com esta, as componentes cartesianas desses dois vetores, e é justamente essa expressão desses primeiros termos aqui, tá? Então, eu posso escrever a taxa de variação temporal da energia potencial como sendo esses primeiros termos condensados na forma do produto escalar gradiente de U escalar dr/dt, ou velocidade, né? Mais o termo explícito na derivada parcial de U relativo ao tempo. Lembrando que o gradiente de U está relacionado com o negativo da força. Lembra que força é o negativo da variação da energia potencial. Então, finalmente, a gente tem o cálculo das duas taxas de variação, né? Da cinética, a variação temporal da cinética, a variação temporal da potencial. Isso vai nos dar, somando essas taxas de variação, vai nos dar quanto é que é a variação da energia mecânica. Né? Então, a taxa de variação temporal da energia mecânica são a soma das taxas de variação da energia cinética e da potencial. A gente mostrou que a taxa de variação temporal da cinética é o produto escalar F escalar dr/dt, e a taxa de variação da energia potencial é a soma desses dois termos, né, menos F escalar dr/dt, mais a variação, né, a derivada parcial da energia potencial explicitamente em relação ao tempo. Lembrando que quando eu somo esses dois termos, as derivadas temporais da cinética e da potencial, dois termos se cancelam, né, os termos que envolvem os produtos escalares F, dv, F escalar, velocidade se cancelam, e a gente, no caso geral, vê que a taxa de variação temporal da energia mecânica, no caso mais geral possível, é basicamente a taxa da variação explícita da energia potencial relativa ao tempo, ou seja, a derivada parcial relativa ao tempo, né, da função energia potencial, certo? O que significa? Agora eu consigo entender, né, explicitamente quais que são as condições, né, físicas em que a energia mecânica vai ser conservada, ou seja, onde a taxa de variação temporal da energia mecânica vai ser zero. Né? Se a função energia potencial não depender explicitamente do tempo, né, ou seja, se a função energia potencial depender apenas das coordenadas x, y, z, né, significa que a derivada de U relativa ao tempo vai ser zero,
e aí o dEdt vai ser zero, e a energia mecânica vai ser uma quantidade constante no tempo, vai ser uma quantidade conservada. Então a gente consegue entender, a partir da energia potencial, quais são as condições, ou qual é a condição para a conservação da energia mecânica, né? A energia mecânica vai ser conservada se a função energia potencial depender apenas das coordenadas e não explicitamente do tempo, né? Todo campo de força conservativo, cuja função energia potencial só depende das coordenadas, vai conservar energia mecânica. Se eu tenho dependência explícita na energia potencial no tempo, a energia mecânica não vai ser conservada. Apesar de existir a função energia mecânica, ela não é uma constante de movimento. Então, a condição necessária é que a energia potencial seja função apenas das coordenadas, né? E, para finalizar a aula, eu vou usar o fato, se eu estou com conservação da energia mecânica, utilizar o fato da energia mecânica ser conservada para descrever o movimento da partícula sujeita a forças conservativas, né? A gente vai mostrar que, ao invés de tentar resolver uma equação diferencial de segunda ordem, que é o caso da utilização da segunda lei de Newton, né? Se eu estou com sistemas conservativos, a constante de movimento, que é a energia mecânica, pode ser utilizada para escrever a equação de movimento de uma maneira mais simples. Ao invés de resolver uma equação diferencial de segunda ordem, que é o caso da segunda lei de Newton, eu apenas vou ter que realizar uma única integração, uma integração unidimensional, né? Ou integração só ah, nas coordenadas, né? Então, ao invés de calcular a solução da equação diferencial de segunda ordem, dadas as condições iniciais, eu vou fazer apenas integrações, né? Apenas integrações. Para simplificar a nossa análise, eu vou usar só o caso 1D, que eu vou analisar o caso unidimensional, né? Onde eu tenho uma partícula sujeita a uma força conservativa. Essa força conservativa tem uma energia potencial U. Essa função energia potencial só depende da coordenada x. Então, aqui, nesse caso, como a gente acabou de mostrar, né, a energia mecânica vai ser conservada, né? Porque a função energia potencial não depende explicitamente do tempo, depende só das coordenadas. Então, eu estou com esse caso conservativo, onde a energia mecânica é conservada. A energia potencial só depende da coordenada x, movimento que 1B. Aqui, a gente sabe que a energia mecânica é uma constante de movimento e a soma da energia cinética mais a função a energia potencial, que depende da coordenada x, né? Faz no caso geral para qualquer dependência em x da energia potencial. Então, a gente vai especificar tipos de energia potencial que dependem das coordenadas. Por exemplo, a energia potencial elástica é o caso, né? A energia potencial elástica é um meio de kx quadrado, então é uma função de x explícita. Bom, então a energia mecânica é a soma da cinética mais a função energia potencial. A energia cinética é um meio massa vezes a velocidade da partícula ao quadrado, né, mais a energia potencial. Aqui, podemos multiplicar ambos os lados, né, por 2, né, por 2, e dividir pela massa, né. Então, aqui eu vou ter do lado esquerdo, quando eu faço essa operação, né, eu vou ter 2 vezes a energia mecânica dividido pela massa, que está colocado aqui no slide, né, mas é 2m sobre a massa. Isso é igual a v quadrado, né, mais 2 sobre m, a função energia potencial. Isolo a velocidade ao quadrado, né? E eu consigo mostrar se a energia mecânica conservada, a velocidade ao quadrado pode ser escrita como 2 sobre m, a diferença da energia mecânica, que é uma constante, menos a função energia potencial. Se eu tirar a raiz quadrada da velocidade, né, eu consigo mostrar que a velocidade, né, que é uma v de t, né, a velocidade da partícula, que é a taxa de variação temporal da posição x, né, é mais ou menos vem da raiz quadrada, né, que no caso o sinal tem interpretação da direção de movimento, né, a favor ou contra a direção x positivo, mas a gente consegue mostrar que a velocidade é basicamente a raiz quadrada de 2 sobre m e a diferença da energia mecânica com a função energia potencial. Tá? Então, aqui eu consigo escrever a velocidade, e a velocidade é dx dt. Tá?
onde no lado direito eu tenho a função de x, né? Então, se eu colocar aqui dentro do parêntese, colchete, qual é que é a função energia potencial em termos das coordenadas, dx dt é uma função de x. Então, dx de t sendo uma função de x, nada mais é que uma equação diferencial de primeira ordem em x, né? Então, tem uma derivada de x relativa ao tempo como uma função de x. Essa equação diferencial de primeira ordem pode ser resolvida por separação de variáveis, né? A gente já mostrou como resolver equação diferencial de primeira ordem, né? Separo na esquerda todo mundo que é a variável dependente, que no caso é a posição de x, né? E no lado direito, tudo que é variável independente, que é o caso do tempo, né? Então, eu vou separar variáveis, né? Então, passo todo mundo que depende de x para a esquerda, aqui, né? Mais ou menos 2 sobre n, raiz quadrada de 2 sobre n, diferença e menos o de x, denominador, e o dt passa para a direita. Então, estou separando o variável numa equação diferencial de primeira ordem x relativa ao tempo. Podemos integrar, né, essas diferenciais no tempo e na posição, usando as condições iniciais, né? No tempo, eu vou integrar de tempo t0. No tempo t0, a posição correspondente é a x0. Então, em tempo t0, a posição é x0. No tempo t, eu vou ter x de t. Então, eu estou colocando os limites de integração em consistência, tanto no tempo quanto no x correspondente, né? Em tempo t igual a zero, a posição é x igual a x0. Em tempo t, a posição da partícula é x de t. Certo? O que eu obtive do lado esquerdo tem que ser integrado ainda, no caso dimensional, mas a integral no tempo é tranquila, né? A integral de dt calculada de t0 a tt, né, é a diferença t menos t0. Lembrando que t0 é uma constante, né? É o tempo inicial. E no lado da integração em x, sobrou uma integração que tem que ser feita, né? Uma integração que tem que ser feita desta quantidade que está aqui, né? O integrando envolve no denominador a raiz quadrada da diferença energia mecânica, que é uma constante, menos a função energia potencial, né? Essa integral que do lado direito, a parte temporal já está integrada, né? Essa integral do lado direito, que envolve a integração em x, pode ser feita analiticamente ou numericamente se eu souber qual é, que é a expressão da energia potencial, né, da função energia potencial, como função das coordenadas. Né? Então, eu posso, dependendo se a expressão da energia potencial é simples, essa integral pode ser feita analiticamente. Se a expressão da energia potencial for complicada, né, for uma função complicada de x, eu só vou poder calcular numericamente essa integral. Mas se eu resolver numericamente ou analiticamente o lado da direita, eu vou obter uma função de x igual a t menos t0. Ou seja, eu consigo, a partir da integração no lado direito, obter a equação de movimento, porque eu vou ter x de t, né, como função do tempo, t menos t0, certo? Se eu conseguir isolar x de t, que vai ser uma função da energia mecânica e das outras constantes da massa, né, eu vou obter a equação de movimento. Né? Então, eu posso, se um sistema conserva energia mecânica, eu posso, conhecendo a função energia potencial, eu posso escrever a equação horária de movimento, a equação de movimento, sem ter que resolver a segunda lei, ou seja, sem ter que resolver uma equação diferencial de segunda ordem. Basta eu resolver esta integração, se for possível, né, analiticamente, e obtenho a equação de movimento através de uma integração e não a resolução de uma equação diferencial de segunda ordem. Então, eu posso rapidamente, se a função de energia potencial for em dependência simples em x, né, na coordenada, eu posso resolver diretamente por uma única integração já a equação de movimento. Então, na aula que vem, eu vou fazer alguns exemplos, né? Começando com a energia potencial elástica, né? Que tem uma dependência simples em x, né? É só quadrática em x, onde essa integral do lado direito pode ser resolvida, né, analiticamente, né? E a gente consegue obter, então, quanto é que é a equação de movimento do sistema massa-mola, por exemplo, onde a força conservativa é a força de Hooke, né? Lei de Hooke, né? Onde a força é a força elástica que depende do quadrado da posição.
Então, na aula que vem, eu vou fazer uma série de exemplos onde a gente pode resolver a equação de movimento sem precisar calcular a segunda lei, né? Usar a segunda lei. Apenas saber a energia mecânica conservada e a expressão da energia potencial resolvendo a integral da direita, essa integração nas coordenadas. Certo? Então, na aula que vem, a gente vai fazer exemplos explícitos de como obter as equações de movimento, né? Em termos de energia potencial e também analisar o movimento de maneira assim qualitativa. Se eu sei a cara ou o gráfico da energia potencial, eu consigo entender qualitativamente qual é que é o movimento da partícula, sem necessariamente calcular as equações de movimento. Ou seja, eu posso obter informação qualitativa do movimento da partícula só sabendo também o gráfico, né? Não preciso nem saber a expressão, mas apenas o gráfico da energia potencial, ela vai me dar um monte de informação sobre como é que é o movimento da partícula em todo o espaço. Então, eu fico por aqui na aula de hoje. Basicamente, a aula de hoje, resumindo, né? A gente analisou a questão da definição da energia potencial, definimos a energia mecânica, vimos em condições a energia mecânica conservada e o uso da energia mecânica para obter a equação de movimento, né, se escrever aquela integração, né, se eu sei a função energia potencial em termos das coordenadas. Né? Se eu sei a energia potencial em termos das coordenadas, eu posso resolver a equação de movimento de maneira bem simples. Certo, pessoal? Encerro por aqui hoje. Só para lembrar, nessa semana a gente não vai colocar atividades, né? Como a gente só teve uma aula nessa semana, eu vou acumular, então, as atividades todas na aula que vem, né? Na semana que vem, né? Essa semana a gente não precisa fazer uma atividade, porque a gente só teve esta aula de hoje, né? Então, a gente continua na próxima aula. Essa próxima aula, para essa semana, é semana corrida, né? Nós temos os dois dias, né? Quartas e sextas com aula, certo? Então, por aqui a aula de hoje. Peço perdão pela interrupção. Espero que não há grandes problemas com a gravação, né? Vamos torcer que a gravação saia correta, né? Saia correta pelo menos a maior parte da aula, certo? Bom final de semana para quem fica. Gabriel, acho que é o único que está assistindo aqui. Bom final de semana, certo? E nos vemos, então, na quarta-feira, né? Na semana que vem, então, temos aula completa. Certo, Gabriel? Foi o único que ficou aqui. Tomara que nos dê certo a gravação. Certo, valeu. Até Então, semana que vem. bom fim de bom descanso. Então, essa semana não vamos ter atividade. Acumulamos, então, a atividade só para a semana que vem, tá? Ok. Então, tchau, tchau. Bom fim.